Então, pessoal, inicialmente eu tenho que fazer o login aqui na minha interface Edge da minha Comfort Unified. E uma vez feito isso, eu tenho acesso aqui à parte dos meus apps. Então, basicamente, eu vejo que eu tenho 3 apps. O Device Scanner, que vai escanear minha rede, me trazer as informações dos meus dispositivos. O Inventory, onde eu realmente vou visualizar tudo isso que foi escaneado. E o Inventory Configurator, que a gente vai mexer nele primeiro, onde a gente vai cadastrar algumas regras e parametrizações nele. Então, por exemplo, eu posso buscar informações tanto de dispositivos Profinet como de dispositivos TCP. Eu consigo configurar a faixa de interesse que eu gostaria de escanear. Então, no meu caso aqui, eu coloquei essa faixa mais reduzida, né? E eu tenho até uma informação aqui do Data Bus, ou seja, se eu tiver minha interface completa do Edge, essas informações que eu vou adquirir aqui, né, com esse aplicativo, com o Inventory, eu poderia até disponibilizar para que outros apps também tenham acesso a ela, caso seja do meu interesse. Então eu vou adicionar aqui agora o firmware da minha whitelist e da minha blacklist. Então qual que é a ideia? Eu vou cadastrar um dispositivo, né, um dispositivo que eu tenho aqui em bancada, e aí eu vou falar para vocês o seguinte: se ele tiver numa versão de firmware 1.2.2, que foi a primeira versão de firmware lá produzida, né, que está um pouco desatualizada, e na homologação da minha planta eu não gostaria que essa versão fosse utilizada, então eu vou adicioná-la na minha blacklist. E se esse mesmo dispositivo aqui estiver na versão 2.5.2, ou seja, já é a versão mais nova desse firmware, aí eu vou colocar na minha whitelist. Ou seja, o dispositivo que estiver na minha blacklist, eu preciso fazer atualização de firmware, né? Se ele for compatível, obviamente. E se ele já estiver nessa versão mais nova, então estou sem problema nenhum. Então vou dar um Save Changes aqui. E a partir de agora essa regra aqui já está cadastrada na minha aplicação. Então vou fechar o meu configurator. E agora eu vou abrir o meu inventory. Então lembra que primeiro a gente faz a configuração e agora a gente vai fazer o escaneamento. Então vou pedir para escanear. Ele vai escanear só naquela faixa ali, né, que eu deixei pré-definida e vai me trazer as informações que eu gostaria. Então, ó, ele já achou aqui os meus dois dispositivos. Então, eu tenho uma S7500, eu tenho uma MTP1000, né, justamente a minha Comfort Unified que está rodando esse aplicativo. Se eu vier no Detailed View, vou até diminuir um pouquinho o zoom aqui, eu consigo ter todas as informações adicionais. Então, eu tenho o Profinet Name dos meus componentes, eu tenho aqui a denominação do meu componente, o vendedor, o MAC address, o IP, eu tenho o número de ordem, né, o MLFB, eu tenho o número serial. E eu tenho inclusive, né, como que era o nosso objetivo, as informações de firmware. Então eu posso ver o seguinte, que esse PLC que foi escaneado, ele está na minha versão V2.5.2. Inclusive eu consigo ver aqui que ele está no status de run, né, o PLC está rodando mesmo. E eu vejo que como ele está de acordo com aquele firmware que eu cadastrei, ele está na minha whitelist. Então se eu tiver algum tipo de dúvida, eu poderia até vir aqui no meu firmware configuration e dar uma olhada. Então é 7500 da empresa Siemens com esse MLFB. Se tiver nessa configuração whitelist, se tiver nessa configuração blacklist, e aí sim eu precisaria atualizar. Então tá aí, né, com o inventory, né, com toda essa interface, esses três aplicativos, a junção desses três aplicativos aí com o Edge App Inventory, eu consigo fazer essa gestão dos meus dispositivos e saber tanto escanear minha rede e descobrir as informações deles, quanto verificar se eles estão em conformidade com a versão de firmware que eu gostaria. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com um exemplo de aplicação do Performance Insight. Então, o Performance Insight ele vai permitir a gente criar tanto dashboards como KPIs aí da nossa planta com os dados que a gente vai coletar. Então, como é que funciona isso, tá? Como eu tenho um aplicativo para poder fazer esses dashboards, mas eu tenho um aplicativo que chama Data Service, onde todos esses dados estarão armazenados. Então eu vou fazer a comunicação, né? Esse cara aqui, o Data Service, vai fazer a aquisição e historiamento desses dados. E depois, dentro do Performance Insight, a gente vai criar os dashboards, os nossos KPIs e vai consumir eles e poder visualizar esses nossos dados. Então vou abrir aqui o nosso Data Service, primeiramente. E como é que vai funcionar essa comunicação, né? Vai ser via interface do OpenPipe. Então a gente tem essa interface aí que permite a troca de dados entre a nossa IHM, né, o nosso HMI Runtime e os nossos Edge Apps. Então eu vou clicar aqui ó, em HMI Runtime, vou editar ele aqui e vou habilitá-lo. Uma vez habilitado, tá verdinho, tá ativo, eu já consigo ler as minhas variáveis. Como é que eu vou fazer isso?
vou criar a minha primeira variável. Seleciono o adaptador, venho nessa aba aqui que chama avançada, e aqui basicamente tudo que eu tenho que fazer é colocar o nome da minha tag. Aqui eu posso dar um nome qualquer, então aqui é o nome da minha tag de IHM, então aqui por exemplo é o meu contador de peças na minha aplicação. E aí eu seleciono o data type, no meu caso aqui é um inteiro, 16 bits, e poderia colocar uma unidade. Então estou fazendo uma leitura de temperatura, uma leitura de pressão, alguma coisa do tipo, poderia complementar aqui com a unidade. No meu caso não vou colocar nada. Então vou dar um add variable e minha variável já está disponível. Eu posso inclusive, se eu quiser, fazer um preview data. Então eu clico aqui e ele já vai me trazer, ele vai me tirar uma fotografia aí das últimas medições e me mostrar como é que meu dado estava. Então ó, estava aqui com o valor de número 12 e agora está com o valor de número 15. Então, vou criar agora um aspect, porque esse meu dado ele poderia ser dados da minha planta toda, né? No caso aqui eu só estou comunicando com uma única IHM, mas poderia ser dados da minha planta toda. Então é mais fácil para mim trabalhar numa estrutura hierárquica, né? Onde posso modularizar os meus dados. Então, eu tenho os dados do meu PLC número 1, eu tenho os dados da minha linha número 1, da minha linha número 2. Eu poderia então criar diferentes aspects aqui segmentando isso, tá? No meu caso aqui eu só tenho um único dispositivo, vou criar um único aspect. Então está terminada a minha configuração de conexão. Vou fechar ela aqui e vou abrir agora o meu Performance Insight. Então ele abriu aqui. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar o meu dashboard, né? Vou criar meu primeiro dashboard e vou colocar aqui meu dashboard. Poderia ter um nome ali um pouco mais intuitivo, mas vou colocar um número mais simples. E aqui o time range, né? Então eu gostaria de ver esses dados em qual escala, né? Quero ver os dados da minha semana, os dados do meu mês, do meu ano, das últimas 3 horas, 7 dias, user defined, posso colocar um range aqui de tempo, ou seja, lembra que eu falei, esse dado ele é lido e armazenado, e aí dentro do meu aplicativo do Performance Insight eu vejo em qual data, né, eu gostaria de ver. Vou colocar aqui diário porque eu estou com poucos dados sendo gerados, então fica mais fácil aqui para mim. Vou colocar aqui um create. E a partir de agora, eu posso colocar agora todos os meus widgets. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui um diagrama e posso colocar o nome dela aqui de peças diárias. E vou pedir para ele fazer esse calculation period, ou seja, o período que ele vai me amostrar ali vai ser de 1 minuto. Então, vou colocar aqui um continue, selecionar aqui a minha variável, e aí eu tenho as diferentes agregações. Então, olha que legal, eu posso ver. Então, diretamente aqui, né, eu já estou fazendo um pré-processamento no meu dado para poder visualizá-lo. Então, com base naquele time range ali que eu coloquei de 1 minuto, eu poderia pedir a média dos valores nesse minuto, eu poderia pedir o valor mínimo, o valor máximo, a soma desses dados nesse minuto, o último valor, eu poderia contar quantas vezes essa variável se altera nesse espaço de tempo, poderia colocar um timer também nela. Ou seja, eu tenho uma série de diferentes agregadores aqui, de agregações diferentes, melhor dizendo, que eu poderia vincular essa única variável e simplesmente selecionando, não tem que fazer conta nenhuma para isso. Então vou dar um continue. E aqui eu tenho um campo de edição da minha variável. Então, por exemplo, se eu quisesse alternar o label dela, então lembra que a gente colocou ela poderia ter um outro nome diferente, um nome de um esquema elétrico, por exemplo, que poderia estar vindo aqui. Mas aqui para mim eu gostaria de um outro nome que seja mais fácil de identificação, poderia ter colocado. Número de casas decimais, né, que faz sentido quando a gente tem um número flutuante, por exemplo, no meu caso é um inteiro, não vou alterar. A cor, né, que ele vai aparecer no meu gráfico, então tem diferentes cores aqui. E até os limites, né? Então, por exemplo, eu quero configurar limites para que ele me faça esses warnings aqui, né? Esse alerta, warning e tudo mais, tem essa coloração diferente com base no limite que ele esteja. Vou dar aqui um continue. Eu posso selecionar o tipo de gráfico, então line, spline, gráfico de área, gráfico de barra, tudo mais. Posso ter essas diferentes visualizações. E basicamente, tá, pessoal, estou detalhando bastante, mas isso aqui é só um dos widgets que eu tenho, né? Eu tenho mais diferentes maneiras de mostrar esse dado também. Então, vou dar um finish, ou seja, com esses simples configurações dando next, 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 já tenho criado aqui a primeira informação no meu dashboard. O que é interessante, posso aumentar o zoom aqui, ó, não estou clicando e arrastando, aumentando o zoom, vendo minha variável diferente.
E se eu clicar nesse dado aqui de detalhes, né, nessa aba de detalhes, eu consigo ter mais informações do meu dado. Então eu consigo ver esse dado numa escala mais visual, né, numa escala um pouco menor. Poderia navegar entre os diferentes dias. Obviamente eu não tenho nenhum outro dado além do dado de agora, mas eu poderia navegar aqui e ver qual que é a melhor maneira de visualizar meu dado. Vou colocar aqui diário, vou pedir para ele voltar para o dia de hoje. E eu também tenho o histograma disso. Então, se eu navegar aqui, eu conseguiria ver o valor mínimo, o valor máximo, qual que foi a média, qual que foi o desvio padrão, qual que foi a mediana, qual que foi o total de vezes, né? O total fazendo a soma de todos os dados que eu tenho. E ele dividiria isso daqui no tempo, né? Conforme eu tivesse mais dados, né? No meu caso aqui, como eu só tenho dados de alguns minutos atrás, ele está só me mostrando isso. Mas aí, conforme for passando mais tempo, ele vai separando isso aqui no tempo. Então notem como essa ferramenta ela tem essa série de opções e ela é bem simples de navegar, né? Então vou fechar aqui. Poderia criar outros dashboards, tá bom, pessoal? No meu caso aqui eu só tenho um, então estou deixando simplesmente um. Então vou adicionar mais um, só para a gente dar uma olhadinha, né? Então tem diferentes widgets aqui, eu posso colocar tanto diagrama, que é o que eu já coloquei, valor, um gráfico de Gantt, um gauge, um gráfico de pizza, um mapa de calor. Vou adicionar agora um gauge. Então vou pegar essa mesma variável que eu já adicionei, só para a gente ver ela de uma outra maneira, continuar colocando a mesma faixa de tempo. Vou pegar minha variável, selecionar aqui o último valor para ela novamente. E agora eu vou colocar duas coisas diferentes. Então agora eu vou colocar aqui que é o label diferente, então é o meu contador gauge. E vou colocar agora outras faixas. Então se tiver aqui até 15 para mim é muito pouco. Aqui eu já tenho que ficar mais alerta se tiver com valor de 30. No valor de 80 também vou deixar amarelo. E aqui também eu quero 80 e pode ser 90. E aí vou dar um continue e vou determinar o limite mínimo e o limite máximo. Então agora eu vou ter um gauge todo parametrizado aqui, ó, com diferentes cores de acordo com o nível que eu tenho. Então vocês estão vendo aqui, clicando e arrastando agora, eu já estou montando meu dashboard. Então em alguns poucos minutos eu já consegui montar um dashboard aqui interativo representando os dados da minha planta, da minha máquina, né, o que quer que seja aqui. E o que é mais interessante, se eu vier nessa aba aqui chamada Configuration, eu já tenho alguns KPIs prontos para serem usados. Então eu tenho KPI de disponibilidade, de MTBF, MTTR, de OEE, de performance, de qualidade. E se eu clicar aqui para editar, vou mostrar para vocês que, basicamente, o que ele faz, né? Ele vai pegar variáveis, vai fazer aqui uma conta, né? Vai fazer uma relação entre elas, e com isso eu tenho meu KPI. Então eu já tenho alguns KPIs prontos, como o OEE, e eu tenho alguns outros KPIs que eu poderia eu mesmo criar. Então eu poderia criar um KPI específico da minha máquina. E da mesma maneira que eu fiz ali com uma variável, eu simplesmente poderia ter vindo aqui, por exemplo, vou pegar aqui um valor, e eu vou criar uma nova instância do meu KPI. Então, eu vou colocar aqui, ó, selecionar o tipo do KPI, que já está aqui, por exemplo, criado, e aí simplesmente o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vincular os parâmetros correspondentes. Então, quando eu fizer o vínculo desses parâmetros, né, no meu programa que eu não tenho as variáveis para adicionar eles, mas basicamente vinculando esses padrões aqui, eu posso setar um valor, então vou setar um valor aqui na mão. Então vou botar aqui como 30, 55 e 76. Tá, mas obviamente eu poderia ter linkado a variável ali como a gente viu. Vou dar um nome para o meu KPI, então meu KPI OE, vou salvar. E aí quando eu fizer agora novamente ali todas aquelas configurações que eu tenho disponível, eu vou ter na minha tela aqui o meu KPI. Então eu já tenho ali automaticamente meu KPI de OEE calculado com base nos valores que eu entrei. Então, com o Performance Insight, a gente consegue tanto criar os nossos KPIs quanto os nossos dashboards interativos. E agora, o use case com o Energy Manager. O que é interessante a gente observar, né? Que ele, da mesma maneira como o Performance Insight, ele também usa o Data Service como uma fonte de dados, né? Como uma fonte de aquisição e gravação de dados. Então, até nem vou me estender muito, porque a configuração vai ser exatamente a mesma, igual a gente fez no Performance Insight.
O que é interessante é que, uma vez que esses apps estiverem numa fase mais robusta, né, eu poderia ter simplesmente um data service instalado, diversos apps aqui consumindo os dados na mesma base, né, o que torna muito mais fácil aí essa interação com os nossos dados. Então, o Energy Manager, apesar de ter uma interface até relativamente parecida com o Performance Insight, ele é muito mais focado para a parte de análise de consumo de energia, né, de tudo relacionado à parte de energia. Então, para a gente ver essa diferença, se eu vier aqui na aba Configuration, justamente onde eu tinha os meus KPIs, aqui eu vou ver que eu tenho, da mesma maneira, né, a possibilidade de criar os KPIs que eu gostaria de ter, e eu tenho aqui os meus dados de energia, né? Então eu já tenho aqui algumas coisas pré-definidas, justamente para que o próprio aplicativo, né, já vem criada do próprio aplicativo para ter essa interface. Então eu já tenho aqui tantas unidades cadastradas, né? Eu poderia até cadastrar alguma outra unidade aqui que eu tivesse. Então para tudo aqui de consumo eu posso já ter vapor, água e tudo mais. Então, basicamente, a diferença dele para o meu Performance Insight vai ser justamente os meus widgets. Então, da mesma maneira, eu vou criar aqui um dashboard. Eu vou botar também aqui diário, já que eu tenho poucos dados. Da mesma maneira, posso alterá-los no tempo, só que os widgets, a diferença é que eles já vão ser mais voltados para a parte de energia. Então, tem alguns objetos aqui semelhantes ao Performance Insight, mas eu tenho objetos diferentes, como aqui o Sankey e o meu Duration Curve. Então, se eu selecionar um deles, por exemplo, vou dar um nome aqui rápido também, a gente vai ver que ele é bem parecido em termos de configuração. Seleciono aqui a minha variável, vou colocar aqui como também novamente o último valor, vou passar pelas outras configurações e novamente com alguns poucos cliques eu já tenho tudo aqui configurado dentro da minha aplicação. Então eu vou ver aqui agora o meu componente, né? E aí ele me mostra aqui de uma maneira bem interessante o intervalo de tempo que ele se manteve naquele determinado valor. Né? Então, eu posso ver que ele ficou um determinado valor por um tempo, aí ele caiu aqui num degrau. Então, essa forma de aquisição que ele vai aquisitando, né, que é até de 10 em 10, ele vai mostrando em quanto tempo ele ficou numa determinada faixa e depois como isso foi caindo. E aí, da mesma maneira que eu tinha lá no Performance Insight, eu também tenho a parte aqui do meu histograma, onde eu consigo ter acesso aqui aos meus dados, né, nesse intervalo que eu deixei pré-configurado. Então, basicamente, aqui eu também poderia fazer da mesma forma como eu fiz ali, criar esse dashboard, criar esses KPIs aí da minha planta de consumo energético, de modo a ter uma melhor visualização.